Olá, amigos. Eu sou Rogério Betim. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Ontem à noite, o programa Fantástico da TV Globo exibiu uma entrevista exclusiva que eles fizeram com o juiz Sérgio Moro, que deve assumir o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. Para começar, eu já queria dizer que, assim, dá nojo, de certa forma, assim, dá raiva, dá nojo de ver a Rede Globo tentando arrancar alguma coisa do Sérgio Moro para prejudicar ele, para atrapalhar, tentando fazer ele cair em contradição. Porque a impressão que dá é que ela, a Globo, não querem que o Sérgio Moro vá para ser ministro da Justiça. Eles não querem o avanço da Operação Lava Jato, eles não querem o combate à corrupção. Tá com medo, né? Tá com medo. Pois é, né? Inclusive, teve uma parte da entrevista que, a meu ver, é como se essa repórter da Globo, ela colocasse o Sérgio Moro contra o Bolsonaro. Ela fala assim, olha, você, Sérgio Moro, diz que vai defender as minorias, mas o Bolsonaro diz que vai atacar. Como que você vai fazer nesse governo opressor do Bolsonaro que vai atacar as minorias? Mais ou menos é como se ela falasse assim. O senhor fez uma defesa enfática das minorias, disse na coletiva que todos terão os direitos garantidos pela lei. O presidente eleito disse que ia botar um ponto final, acabar com qualquer tipo de ativismo. Vamos botar um ponto final em todo o ativismo do Brasil. Muita gente se sente ameaçada. Quais as garantias o senhor pode dar para a comunidade LGBT, para negros, mulheres, de que os direitos não serão retirados, de que essas pessoas não serão atacadas? Como assim muita gente se sente ameaçada? Desde quando o Bolsonaro ameaçou negros, mulheres, gays, comunidade LGBT? De maneira nenhuma. Ela distorce as coisas, ela mistura. Agora, quando que o Bolsonaro falou que vai atacar as minorias? De maneira nenhuma. O Bolsonaro, muito pelo contrário, ele falou que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Inclusive, ele falou, olha, eu vou ser daltônico. Eu, como presidente, vou ser daltônico. Todo mundo vai ter a mesma cor se eu for presidente. É isso aí, tá certo. Daí vejam só, gente, a maldade na mistura de assuntos. Primeiro ela fala em relação à minoria e daí mostra o Bolsonaro falando que vai acabar com o ativismo, vai pôr um ponto final e acabar com o ativismo. Como se o Bolsonaro fosse acabar com a comunidade LGBT, negros, lésbicas, mulheres. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. O Bolsonaro não falou que vai acabar com as minorias. Não, o Bolsonaro diz que vai acabar com o ativismo xiita, com o radicalismo. Isso sim. Eu não vou entrar em mérito agora o que é ativismo, xiita, essas coisas, porque isso aí é muito assunto. Mas o que o Bolsonaro quis dizer com acabar com o ativismo, ele quer dizer que vai acabar com o radicalismo. A resposta do Sérgio Moro a essa pergunta maliciosa e mentirosa dessa repórter da Globo, olha o que ele fala a respeito do Bolsonaro atacar as minorias, né? Acabar com as minorias. Vejam só. Eu acompanhei todo o processo eleitoral e eu nunca vi da parte do senhor presidente eleito uma proposta de cunho discriminatório em relação a essas minorias. E eu não imagino de qualquer forma que essas minorias estejam ameaçadas. O fato da pessoa ser heterossexual, homossexual, branco, negro, asiático, isso é absolutamente indiferente. E nada vai mudar. Eu tenho grandes amigos que são homossexuais. Algumas das melhores pessoas que eu conheço são homossexuais. E não existe nenhuma perspectiva de nada que seja discriminatório a essas minorias. O governo tem que ter uma postura rigorosa contra crimes em geral, mas também em relação a crimes de ódio. Eu não poderia ingressar em qualquer governo se houvesse alguma sombra de suspeita que haveria alguma política dessa espécie. Vocês viram só? Ele até dá uma risadinha. Ah, essas minorias não estão ameaçadas. Ele ri da cara da repórter. É basicamente isso que ele faz. Eu não imagino de qualquer forma que essas minorias estejam ameaçadas. Vocês viram aí no final, o Sérgio Moro fala, eu não poderia entrar num governo onde houvesse alguma sombra de suspeita de discriminação de minoria. Então, é mentira da Globo, é fake news colocar que o Bolsonaro quer acabar com as minorias, quer atacar e prejudicar as minorias. A Globo distorceu, ela pegou um assunto onde o Bolsonaro fala que quer acabar com o ativismo xiita, acabar com a demarcação de terra para dar o Brasil para os estrangeiros, vender o Brasil para os estrangeiros, e a Globo mistura como se o Bolsonaro falasse que quer acabar com as minorias, acabar com negros, mulheres, LGBT. Não, mentira da Globo, mentira. Mudei de lugar aqui para poder continuar o vídeo. Eu vou mostrar mais alguns trechos do Sérgio Moro no Fantástico e vou comentando aqui com vocês.
O senhor deu uma coletiva essa semana em que enumerou ali, listou uma série de medidas que pretende encaminhar ao Congresso ao longo do governo. O juiz defendeu que condenados por homicídios pelos tribunais do júri cumpram pena imediatamente, sem esperar o julgamento de recursos. Que seja proibida a progressão de pena e a saída temporária de presos que tenham vínculos com organizações criminosas. Que crimes graves demorem mais a prescrever. Que haja uma regulação mais clara para que policiais possam trabalhar disfarçados. Que seja ampliado o banco de dados genético para esclarecer crimes com exames de DNA. Que denunciantes anônimos sejam mais protegidos. Entre as propostas e bandeiras de campanha do presidente eleito está a flexibilização da posse e do porte de armas. O que seria isso na prática, essa flexibilização? As regras atuais são muito restritivas para o posse de arma em casa. Posse é a pessoa ter uma arma dentro de casa, não ela sair por aí passeando com a arma. E é porte, é diferente. Hoje a gente tem uma pessoa com 25 anos que preencha uma série de requisitos, passe por uma série de testes psicotécnico, antecedentes criminais, e se ela comprovar que ela tem uma necessidade de, por algum motivo, de ter uma arma, ela consegue ter uma arma. Em que isso mudaria? Não consegue ter uma arma, não. É mentira isso daí, tá? Para você provar e o governo aceitar que você pode ter uma arma é muito, muito difícil, ou tem que pagar muita propina. Olha o que o Sérgio Moro quer mudar, que é o que o Bolsonaro também quer mudar. Eu acho que isso não pode ser muito além de uma afirmação, de que eu quero ter uma arma em casa, eu estou preparado, eu não tenho antecedentes criminais, eu fiz os testes psicotécnicos e, assim, eu quero ter uma arma para vamos dizer assim, porque eu me sinto mais seguro por isso. Vários estudos mostram que esse armamento não obrigatoriamente reflete numa diminuição da criminalidade. Acho que a questão não é exatamente diminuição ou não da criminalidade. O senhor presidente foi eleito com base nessa proposição e me parece que existe aí um compromisso com seus eleitores. Veja aí, gente, que a repórter acabou de dizer que existem vários estudos que dizem que mais armamento na população não reflete na diminuição da criminalidade. Eu discordo e eu não acredito nesses estudos. Para mim, são estudos mentirosos. Eu acho que é assim. Gente, é só uma questão de lógica. Qual que é a verdade? Quanto mais armada a população, quanto melhor e mais armada a população, menor a criminalidade. O bandido não vai te assaltar, entrar na sua casa se você estiver armado. Por isso que as celebridades só andam com seguranças armados. Ué, não é uma lógica isso? Então, eles querem eles ficarem com segurança armados e a gente desarmados. É isso que a Globo e a esquerda quer para nós. Ainda bem que o Bolsonaro ganhou e vai mudar isso e o Brasil vai ter muito mais segurança. Escreve isso aí. O senhor, como juiz, tem o direito a ter uma arma em casa. Sim. O senhor tem uma arma? Sim. Mas não anda armado? Bem, aí são questões relativas à segurança pessoal, eu prefiro não responder. Mas normalmente não. A gente teve no ano passado 62 mil homicídios no Brasil. Qual a meta do senhor para daqui 4 anos em relação a esse número? Não tenho condições de me comprometer com um percentual de redução específico, porque veja, isso não é exatamente matemática. O que é importante, no entanto, é iniciar um ciclo virtuoso. Mas quando a pergunta indecente dessa repórter, hein? Ô Sérgio Moro, você anda armado? Gente, isso aí é coisa pessoal da segurança dele. Não tem que perguntar isso daí pro Brasil inteiro se o Sérgio Moro anda armado ou não, né? Poxa vida. Outra coisa, ele nem assumiu o Ministério da Justiça, ela já pergunta qual é a sua meta. O Brasil teve mais de 60 mil assassinatos no ano passado. Qual que é a sua meta? Eu diria assim, olha, minha meta é 0. Pronto, você quer saber a minha vontade, a minha meta? A minha meta é que seja 0. Que ninguém seja assassinado. Ué, mas se a gente diminuir drasticamente, já vai ser um certo sucesso. E pronto. Poxa, o cara nem assumiu o ministério e já fica perguntando em meta de assassinatos? Cada tipo de pergunta, né? Pra vocês verem, gente, olha só. O Brasil é o país que tem mais assassinatos no mundo. No mundo. Eu vi um estudo recente que tem mais de 500 mil assassinatos no mundo e no Brasil tem cerca de 60, 70 mil assassinatos em um ano. Gente, isso dá mais de 10% dos assassinatos do mundo. Aqui no nosso país, 10%. É grande demais, é muita coisa. Tem que mudar. Muita coisa tem que ser feita para mudar. E a Globo e a esquerda, essa repórter aí, não quer mudança, quer que o Brasil continue desse jeito. Tá bom para eles, né? Só não tá bom para mim nem para você. Então, tem que mudar, o Brasil tem que mudar, tem que armar a população, tem que botar os bandidos para correr e para trabalhar na cadeia, nem ficar folgado não. Para mim, bandido tem que trabalhar e muito lá na cadeia. Negociar. Nasce um político aí dentro? Até alguns me criticaram por assumir esse cargo, afirmando que eu havia traído um compromisso que
afirmei no passado numa entrevista no Estado de São Paulo, que jamais entraria para a política. Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu estou sendo absolutamente sincero quando afirmo, na minha visão, eu estou assumindo um cargo para exercer uma função predominantemente técnica. Eu não me vejo num palanque ou candidato a qualquer espécie de cargo em eleições. Isso não é a minha natureza. Há 4 anos, se alguém dissesse, o senhor vai ser ministro da Justiça daqui a 4 anos, o senhor concordaria com isso? Não, de forma nenhuma. A Operação Lava Jato, ela começou pequena, ninguém tinha ideia da dimensão que aquilo ia tomar. No fundo, foi meio um efeito bola de neve. Jamais poderia cogitar que haveria essa possibilidade de assumir essa posição. Então, o senhor há de concordar comigo que o senhor também não pode dizer que daqui a 4 anos não será, por exemplo, candidato à presidência da República? Não, eu estou te falando aqui, não vou ser. Eu não sou um político que minto, desculpe, com todo respeito aos políticos, né? Existem bons e maus políticos, mas existem maus políticos que às vezes faltam com a verdade. Eu não estou faltando com a verdade. Mas o senhor, então, é um político do tipo que não mente? Não, eu sou uma pessoa... Na minha perspectiva, eu estou indo assumir um cargo predominantemente. Não, é porque foi o senhor que falou, eu não sou um político que minto. Não sou nem um político e não minto. Eu acho que a profissão da política é uma das mais nobres que existe. Você receber a confiança da população, do voto. Às vezes essa confiança é traída, mas é uma das mais belas profissões. Não tem qualquer demérito nisso, é só uma questão mesmo de natureza e perfil. Minha Nossa Senhora, mas quanto atrevimento dessa repórter. Ela arrancou do Sérgio Moro que ele dissesse ou prometesse ou jurasse que ele não vai ser candidato a presidente. Como se dissesse assim, olha, bandidos, esquerda, fiquem tranquilos. O Sérgio Moro prometeu e não vai ser candidato. Gente... O Sérgio Moro não pode prometer, não pode falar, eu não vou ser candidato, nunca vou ser candidato. Nunca diga nunca. É assim que tem que ser. Ué, então, se daqui a 4 anos o Sérgio Moro quiser ser candidato a presidente, ou daqui a 8 anos, a Globo e quem quer que for, não pode cobrar dele, olha, você prometeu que não vai ser, então você não pode ser. Não tem que cobrar. Então, se ele quiser ser candidato a presidente, que seja, e o povo é que decida se vota ou não vota no Sérgio Moro como presidente. Para vocês verem que o objetivo da Globo é atrapalhar e não ajudar, né? Faz o cara prometer que não vai ser candidato, mas ninguém sabe, né? Nem ele sabe. Mas com certeza a Globo vai cobrar se ele quiser ser candidato. Podem escrever isso aí que eles vão querer atrapalhar. E aí, gente, o que vocês acharam dessa entrevista? Comenta aqui que eu quero ver o comentário de vocês, tá bom? Valeu, agradeço aí, obrigado por terem assistido. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, um abraço.